Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui comentar as minhas leituras no mês de novembro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, pra quem acompanhou aí o meu vídeo de leituras do mês de outubro, viu que assim, eu tava modo leitora mesmo. Eu li muita coisa real, assim. E esse mês de outubro, de novembro, aliás, eu dei uma freada. Eu ainda assim, eu li 7 livros, o que é muito bom. Mas assim, um deles eu li muito rápido por conta do vlog, né, que eu fiz, que eu tive que ler quase tudo em um dia. O outro foi um conto, né, uma novela. Acho que é um conto, né? E teve o último livro que eu li nesse mês que também foi bem curtinho. Então, assim, acabou facilitando para eu ler um pouquinho mais, assim. Mas o meu ritmo nesse mês estava bem mais lento do que no mês de outubro, né? Mas, enfim, tiveram aí leituras boas, outras nem tanto assim. Vamos conversar sobre todas elas, sempre sem spoilers, né, gente? Só comentando aí realmente as minhas opiniões. Então, bora começar. Bom, gente, eu comecei o mês com o livro O Sol é para Todos, que era um clássico que eu já queria ler há muito tempo, já estava na minha lista de leitura aí há bastante tempo. E assim, gente, eu gostei, só que eu esperava um pouquinho mais, assim. Eu até vi algumas resenhas, alguns comentários, tal. Alguns eu concordo, outros nem tanto. Mas eu queria que algumas coisas, eu esperava, na verdade, que algumas coisas elas fossem ser mais exploradas, sabe? Fossem ser mais aprofundadas do que realmente foram na história. Mas assim, no geral é uma história muito interessante, é uma história pesada até em certo aspecto, assim, né? Ela acaba sendo um pouco mais leve porque ela é contada pelo ponto de vista de uma criança, então isso acaba trazendo, né, uma leveza para a história. Mas ainda assim são temas pesados. Tiveram vários momentos ali que me impactaram assim bastante, que me deixaram bem emocionada, assim, cheguei a chorar ali em alguns momentos do livro. E eu gostei bastante, mas só realmente por conta, né, de tudo que se fala sobre o livro, né, por ser um clássico aí extremamente falado e recomendado, eu achava que ia ter algo um pouco a mais ali em relação a alguns pontos da história, mas ainda assim é um livro bem interessante, eu recomendo bastante com toda certeza. É uma leitura tranquila, apesar de ter esses temas um pouco mais pesados, como eu comentei. Tem uma certa leveza ali no enredo, na narrativa, então eu gostei, eu achei bem interessante. Eu li bem tranquilamente, assim, foi um livro que eu li rápido até, porque os capítulos realmente fluíram muito bem. Eu dei 4,5. Eu fiquei bem em dúvida se eu dava 4,5 ou 5, porque eu fiquei naquela, eu gostei, mas eu queria algo a mais, mas eu gostei bastante, então eu fiquei muito nessa dúvida de qual nota dar, mas como eu fiquei na dúvida, eu dei 4,5. Eu acho que se fosse 5 estrelas eu não estaria tanto na dúvida, sabe? Mas eu recomendo bastante, é um livro curto, é rápido de ler, então eu acho que vale a pena. É um daqueles livros assim que eu acho que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez, sabe? Então, dê uma chance aí para O Sol é para Todos. E outro livro que eu li nesse mês foi Apenas Amigos, que eu esqueci o nome da autora, mas eu já li outros livros dela e eu gostei bastante, né? Ela escreve romance assim, e normalmente são romances bem gostosinhos de ler. E eu tava com uma certa expectativa para esse livro por conta disso, né? Mas assim que eu adicionei ele no Scooby, eu vi a nota, que era 3,9, eu acho, eu já fiquei com aquele pezinho atrás, assim, normalmente livros com a nota 3,9 eles já não são tão bons assim, né? Mas eu fui ler assim, né, tentando não me influenciar por essa nota. E infelizmente eu não gostei. É um livro de romance, ele é um Friends to Lovers, digamos assim, que não é o meu clichê favorito, inclusive. Mas o que mais me incomodou na história, na verdade, não foi nem isso. É que a protagonista, ela é muito chata. Muito chata. Ela é assim, ó, o livro inteiro e ela é muito chata. E aí, depois que eu terminei, eu fui ver as resenhas pra ver, assim, fui a única que achei isso. E não, a grande maioria também concorda comigo que essa protagonista, ela é muito chata, assim, né? É, o livro, até, sei lá, uns 70% dele, eu tava realmente detestando. Eu tava detestando, eu já tava pensando, nossa, a nota vai ser. Uma coisa ou outra tava legalzinha, mas assim,
não tava rolando pra mim. Aí tem um acontecimento mais pro final, que eu até, assim que acontece, né, eu não vou falar por spoilers, é óbvio, mas assim que acontece, eu fiquei naquela dúvida. Esse barulhinho, se vocês estiverem escutando, é as patinhas do meu cachorro, tá, gente? Ele tá andando pela casa. Acontece algo ali no final que assim que aconteceu eu ainda pensei, eu acho que então por conta disso vai acontecer isso. E o livro de repente vai terminar com uma abertura, tal, né? Porque eu tinha visto que esse era o livro 1. Porque a autora normalmente ela escreve esses livros que tipo tem sequência, mas não é com os mesmos protagonistas, se passa nesse mesmo universo, mas com outros personagens, né? E eu pensei, vai ter o segundo que vai ser focado nisso aqui. E aí a história vai evoluindo e aí vai acontecendo algumas coisas que eu achei, não, então acho que não. De repente vai ser outra coisa diferente. E aí, não. Aí continua. É muito difícil falar sem falar spoiler, gente. Mas quem leu sabe do que eu estou falando. E aí, quando realmente acontece ali no final, que tem toda uma virada ali, eu vi que realmente ia seguir nessa questão do outro livro, né? E essa virada no final que realmente deu uma aumentada na nota pra mim, porque criou um drama a mais, uma história a mais que me deixou mais interessada na história. E não por conta dos protagonistas em si, mas por conta do contexto todo que esse acontecimento gera ali dentro do enredo, sabe? Inclusive, em relação aos protagonistas, eu acho que todos esses acontecimentos eles poderiam ter sido mais desenvolvidos em relação à perspectiva deles, sabe? Principalmente do protagonista. Ele em si eu achei ok, mas ele é muito aquele cara, nossa, ele é o cara super gente boa, tal, e que tá sempre ali, tá sempre disposto, tá sempre ali pra te ajudar. E eu achei ele meio aquele cara legal demais, sabe? Assim, nossa, olha como ele é legal, como ele é bonzinho, sabe? Ele é super de boa. Sabe aquele meme da Rita Lee? Falando, ai, ela é tão boazinha, ela é tão da galera. Ele me passou essa vibe, sabe? Ai, olha como ele é da galera, ele é legalzinho. Não sei, me passou essa vibe muito legalzinho demais. Olha como ele não tem defeito nenhum, ele é perfeito, sabe? Algo nesse estilo, assim. E aí ela era super chata. E eu acho que não combinou a vibe dos dois, sabe? Não sei. Enfim, me irritei com o livro. Tem uma questão ali do relacionamento dos dois, né? Um obstáculo, digamos assim, pro romance ali, né? Pra esse Friends to Lovers acontecer. Que eu acho que a primeiro momento até é interessante, só que o modo com que é tratado na história eu achei ficou muito repetitivo, muito, sabe? Então eu não gostei. Eu dei 3 estrelas, que é a minha nota médio pra ruim. E mais por conta do final, que tem aquela reviravolta que eu falei, assim, porque eu acho que traz uma coisa diferente pra história. Mas se não fosse isso, olha, bem complicado para essa história, viu? Porque realmente, nossa, que protagonista chata. Realmente, comparado aos outros livros que eu já li da autora, esse fica muito, muito abaixo. E agora eu fiquei com um pezinho atrás de ler outros livros dela, eu confesso. E aí eu li O Alienista, do Machado de Assis, continuo aí na minha meta de ler mais clássicos. Esse eu tinha separado, é um muito famoso dele, é um conto, na verdade, né? Muito famoso, ele tem ali, sei lá, 70, 80 páginas. Eu achei interessante, era uma história que eu já conhecia mais ou menos, assim. Eu lembro que na época da escola eu li um livro que, se eu não estou enganado, ele era meio que, tipo, ele fazia alusão ao alienista, ou ele meio que misturava elementos do alienista com essa história. Era alguma coisa nesse sentido, assim. Então eu sabia algumas coisas, assim, em relação à história. Achei uma história interessante, assim, é uma narrativa rápida, tudo. Mas, assim, eu achei até interessante esse contraste, porque, por exemplo, Dom Casmurro, que é um livro um pouco maior, né? Não é grande, mas, assim, é maior do que o conto. Eu senti a história daquele fluir muito mais, muito melhor e passar muito mais rápido do que esse que é menorzinho, sabe? Eu senti a narrativa desse um pouco trancada, assim, um pouco arrastada de vez em quando, sabe? Então, é, isso acabou me travando, assim, sabe? E a história em si, apesar de interessante, eu não me envolvi tanto quanto os outros livros do Machado de Assis que eu li, né?
Então, enfim, eu dei 4 estrelas, porque realmente tem alguns pontos da história que são bem interessantes, mas assim, comparado com os outros, eu acho mais esquecível, sabe? Então, enfim. Mas, mais um livro aí do Machado de Assis que eu estava nessa minha... era uma meta dentro da meta, né, de ler mais clássicos brasileiros, e Machado de Assis estava nessa lista, então vamos seguir aí pro ano que vem, quero trazer mais ainda. E é isso. E aí eu li Uma Maldição Cravada em Osso, que é o segundo livro da saga dos 100 Destinos, que é uma duologia, na verdade, né? Que quem me acompanha sabe que eu não tinha gostado do primeiro livro, assim. Eu achava que tinha elementos interessantes do primeiro livro, mas que não tinham sido bem trabalhados. Nesse segundo livro, e um parênteses, né, daí para quem se pergunta, mas por que comprou e leu o segundo livro? Eu não comprei, eu recebi, gente. O primeiro eu já tinha recebido da editora e o segundo eu recebi também. E aí, recebi, né? E como eu tinha lido a história, o livro, né, há pouco tempo, eu resolvi já ler agora no final de... agora em novembro, porque a história ainda estava fresca na minha cabeça. Então eu pensei, eu já vou ler, porque eu já acabo com isso. Porque se eu deixar para ler ano que vem, eu já não vou lembrar mais, entendeu? Eu já não... Então assim, já tira isso, tira esse elefante da sala, já lê de uma vez. E assim, gente, a história, ok, o enredo, assim, segue ali a linha do primeiro livro. Tem reviravoltas bem interessantes nesse segundo livro, tá? Bem interessantes mesmo, que deram uma elevada pra mim, assim, no livro como um todo, assim, foi um ponto positivo. Coisas que eu não tava esperando. A escrita achei ok. A narrativa eu achei muito fluida pra mim, assim, o ritmo da história, né? Eu achei que, tipo, eu pegava pra ler, apesar de não ser um livro que eu estivesse gostando muito, era um livro que eu pegava, eu sentava e eu lia, sabe? E assim, vou ler... Eu botava na minha cabeça, né? Vou ler 5 capítulos. E aí acabava eu lia 10, sabe? Então fluía bem pra mim, fluiu bem pra mim, assim, esse segundo livro. Ainda tenho pontos negativos. A protagonista também acho ela muito chata, não consigo. O casal principal pra mim não funcionou bem, porque pra mim eles não começaram bem no primeiro livro, então, né, tem essa questão aí que pra mim é bem mais ou menos. Mas assim, ele é melhor do que o primeiro, vou dizer isso. O final, ok, mas o saldo dele, assim, em geral, eu acho ele mais positivo do que o primeiro. Quer dizer que ele é ótimo? Pra mim, não. Eu sei que muita gente amou. Eu até fiz um post recente, algumas pessoas comentaram, acho que 2 pessoas comentaram que, tipo, gostaram do livro, assim, né? Então eu sei, né? Eu já vi outros comentários, eu sei que outras pessoas gostaram, mas pra mim realmente não funcionou, assim, né? Como eu disse, esse segundo funcionou melhor do que o primeiro, mas ainda assim não funcionou do jeito que eu queria que tivesse funcionado. Eu dei 3,5, tá? Que é a minha nota média, indo para um bom aí, mas por conta realmente dessas reviravoltas, dessas coisas que me surpreenderam assim na história. Mas ainda assim, o saldo geral da duologia pra mim é qualquer coisa, sabe? Não leria de novo. E se fosse pra eu escolher, né, comprar o segundo livro, terminar, não iria. Então, assim, realmente eu só terminei porque eu recebi o livro. Mas se fosse uma escolha minha, eu teria ficado no primeiro, e é isso. E eu reli esse mês O Rei Perverso, o segundo livro da trilogia O Povo do Ar, e eu fiz o meu vlog de releitura. E assim, gente, se vocês quiserem, né, ver a minha opinião completa, com spoilers, eu vou deixar aqui no card pra ir lá assistir. Mas eu já faço um disclaimer aqui que esse vlog ele não saiu do jeito que eu esperava. Entendeu? Algumas coisas deram errado de quando eu tava filmando. O final eu tive que gravar todo de novo, a minha opinião, né? Porque o vídeo saiu sem som. Problemão, gente. Assim, é um problemão, entende? Enfim, eu não gostei do resultado desse segundo vlog, mas como é um vlog, não dá pra eu só regravar tudo de novo, eu tive que postar do jeito que estava, entendeu? Então eu não fiquei muito satisfeita, mas tá lá. Então, assim, vão lá assistir, entendeu? Porque deu trabalho ainda assim pra editar tudo, então assistam lá, por favor. Mas fazendo um resumão, assim, porque como lá eu falo bastante sobre a minha opinião, eu gosto desse segundo livro, eu acho que ele é um... Eu sempre comento isso, que meio de trilogias pode ser um grande problema, porque pode
enrolar muito, pode deixar a história muito lenta, mas eu gosto do ritmo com que a história acontece em O Rei Perverso. Acho que a Holly Black consegue, assim, entregar o que ela quer da história, fazer as pontes necessárias, né, entre o primeiro e o terceiro livro, assim. Então, fechar algumas coisas que o primeiro livro apresentou, abrir outras para o terceiro livro. E eu acho que ela consegue fazer tudo muito bem, num ritmo muito bacana, em um livro curto, digamos assim, né? Um livro de 300 páginas. Então, eu gosto da maneira com que ela escreve, com que ela apresenta os elementos dessa história. Gosto dos personagens, gosto da maneira com que tudo vai sendo desenvolvido, o relacionamento, não só dos protagonistas, mas deles com outras pessoas, né, com outros personagens. Então eu gosto, tem um final que é assim, aquele final que quando eu li a primeira vez eu fiquei chocadíssima, assim. Então eu gostei bastante de fazer essa releitura. Eu dei 4,5, porque a minha nota que eu já tinha dado da primeira vez, eu mantive ela, né? E eu acho que é isso. Eu gosto, não é o meu favorito da trilogia, e por isso que ele não é uma nota maior. Mas eu gosto, eu acho ele bem interessante. É um meio de trilogia bem interessante. E aí, o penúltimo livro do mês foi A Crisálida Dourada, que é uma fantasia nacional. Eu tinha pego esse livro no início do ano já para ler, mas eu acabei deixando passar. E aí eu li até outro livro da autora, que é o Ignis Lacrimosa, que eu gostei bastante, assim, e isso acabou me empolgando para eu ler esse livro. É, e eu gostei, eu achei ele bem legal, bem interessante, a narrativa é boa, eu gosto da escrita dessa autora, assim, ela é bem. Te deixa muito interessada realmente em saber o que vai acontecer, então é aquela coisa de você termina um capítulo e você quer ler o próximo, sabe? Então eu não sinto a história nem nesse, nem no outro livro dela, eu não senti a história ficar chata, sabe, assim. E é um livro grande, assim, esse tem 600 e poucas páginas, e em nenhum momento eu senti a história realmente criar essa barriga no meio, sabe? Então, ficar alongado, ficar arrastado, assim. Então, eu gostei, assim. Gostei dos personagens, gostei do desenvolvimento deles, gostei do romance que tem ali. Eu tenho uma crítica, e foi por isso que eu não dei 5 estrelas pra essa fantasia, nem favoritei, que é em relação a algumas coisas do final. Porque a gente tem ali todo o enredo central, tem como é que eu posso dizer, o objetivo da personagem, né, e da história como um todo. E tudo se encaminha ali, a gente tem a construção do final. E depois disso, ainda tem algumas coisinhas que são finalizadas ali na história. E quando vai para essa finalização, eu não sei, eu acho que a autora colocou um drama a mais que não tinha necessidade. Eu entendo, eu acho que até faz sentido com a história, mas eu não sei, eu queria que tivesse sido resolvido de outra forma, para que o final mesmo desse objetivo que foi colocado desde o início tivesse sido talvez mais desenvolvido, melhor trabalhado. Não porque ficou ruim, mas porque eu acho que nessa de encerrou aqui, mas ainda temos outra coisa aqui, acabou atrapalhando um pouco, sabe? Eu gostaria que tivesse sido todo esse final em volta de um mesmo. De um mesmo enredo, assim, de um mesmo objetivo, digamos assim, e não separado algumas coisas. Não sei se ficou muito confuso, talvez quem leu vai entender o que eu queira dizer. Mas essa foi a minha única ressalva, assim, enquanto eu estava lendo, sabe? Porque de resto eu gostei bastante, eu gostei da construção de mundo, eu gostei dos personagens, como eu já comentei, eu gostei da forma com que tudo vai acontecendo. Mas realmente esse detalhe do final que me incomodou um pouco, assim, eu achei que algumas coisas acabaram sendo apressadas demais, outras que eu acho que ela poderia ter desenvolvido por mais tempo, de repente colocado mais cedo na história e sendo desenvolvido ali, eu achei que ficou muito corrido, assim. E esse foi um problema que eu tive com o outro livro dela também, que algumas coisas do final eu achei que ficaram corridas demais. Então eu acho que ali, talvez se ela tivesse botado alguns capítulozinhos a mais, fosse o suficiente para terminar de desenvolver aquilo que ela colocou ali nesse final, sabe? Mas eu gostei bastante, eu dei 4,5, né? Ainda assim é uma nota boa. Mas eu esperava que alguma coisinha ou outra ali no final tivesse sido um pouquinho melhor desenvolvida. Mas esse livro tem no Kindle Unlimited, quem quiser ler. Além desse, o Apenas Amigos também está no Kindle Unlimited, tá? O Alienista também está no Kindle Unlimited, então se vocês quiserem ler, dá para pegar todos esses
na assinatura. E aí, para encerrar o mês, eu li A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, que foi um livro que eu recebi da editora também. E eu resolvi já colocar, eu recebi tipo mês passado, assim, eu já coloquei para eu ler nesse mês, porque ele era pequenininho. Ele tá aqui do meu lado, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. Ele é bem pequenininho, sabe? Fininho, ele tem 230 e poucas páginas. Então eu peguei para ler por conta disso, assim, né? Para encerrar o mês, tudo. E assim, ele é um livro que ele vem nessa onda de healing fiction, ou ficção de cura, que é um gênero de literatura que tá assim, muitos livros estão vindo com essa pegada. Todos os que vocês verem com confeitaria, biblioteca, restaurante, sei lá, eles são healing fiction. E eles têm toda essa mesma pegada, assim, essa capinha, assim, sabe, tal. Muitos livros de escritores coreanos. Eu não sei se é um gênero que na Coreia tá em alta, assim. Não é exclusividade, né, dos autores coreanos, mas tem bastante autores coreanos que estão escrevendo. Eu acho que e eu acho até interessante colocar assim nesse mesmo nicho, mas eu acho que o Além da Porta Sussurrante do T.J. Klune, ele poderia ser considerado um healing fiction. E para quem não sabe, eu amo esse livro, né? Um dos meus favoritos. Sei quem, amo. Então eu achei que talvez, né, como ele é um healing fiction mais ou menos, eu até achei que de repente poderia ser um gênero que eu iria gostar, porque aquele livro eu gosto muito. Não vou generalizar e dizer que todos os livros desse gênero vão ser assim, mas assim, esse em específico não funcionou pra mim. Porque o que acontece? Eu vou dar um panorama da história só pra eu poder explicar, assim, né? A gente tem a protagonista, a avó dela morre, e ela herda a confeitaria da avó. E essa é uma confeitaria que ela só funciona das 10 à meia-noite, das 10 da noite à meia-noite. E quando ela começa a trabalhar lá, ela descobre que essa confeitaria ela recebe espíritos, né, dos mortos ali e tal, e que eles vêm até ali, eles comem alguma coisa, né, algum doce, alguma coisa que eles pedem para ela preparar, e eles partem, né, a alma deles deixa ali o mundo para poder renascer depois que eles comem esse doce. E tem tipo um prazo para eles fazerem isso e tal. E aí o livro ele meio que se divide, eu acho que em 4, 5 partes, que é mais ou menos isso. Ela, né, sabendo ali da confeitaria, começando a trabalhar ali e ela recebendo esses mortos. E meio que cada parte é um morto chegando ali. Ela vai ver a história dessa pessoa e vai meio que seguir em frente, vai aprender mais alguma coisa, enfim. Só que eu achei um livro muito sem, sabe, sem um propósito muito claro, sem um objetivo muito claro. Ele traz essa questão, né, esse tema morte, luto, né, essa questão de vida. Então, por exemplo, aparecem algumas pessoas super novas ali para ela, que faz ela se questionar, pô, essa pessoa morreu muito nova, tal. E traz alguns questionamentos interessantes, mas quando o livro termina, eu não sinto que a gente aprendeu alguma coisa, bem entre aspas, que algum tema foi trabalhado o suficiente, sabe? Porque assim, normalmente mesmo um livro de drama, um romance, a gente tem um enredo acontecendo e tem um propósito, tem um objetivo. Então a história ela vai seguir uma linha, vai ter um clímax e depois ela vai até fechar e encerrar ali a história. Esse livro, eu sinto que ele é assim. Ele não tem essa crescente, ele não tem um clímax e depois encerra. Ele é assim, sabe? Então, ele traz ali algumas dessas questões de morte, vida e tal, mas eu não acho que são bem trabalhadas, sabe? Porque eu terminei o livro com uma sensação de, tá, e aí? Sabe? Não me pegou, sabe? Então, me incomodou um pouco isso, porque eu acho que o livro ele realmente não tem esse propósito muito claro. Outra coisa que me incomodou nele foi a escrita. Eu achei a escrita bem ruim. Assim, ruim num sentido de. E aí eu não quero, né, associar uma coisa a outra, mas me pareceu. Não é ruim,
tá? Vou retificar o que eu falei, não é ruim. Eu achei uma escrita infantil, pronto. Vou modificar, porque ela não é uma escrita ruim. Mas assim, me pareceu uma linguagem e um contexto todo ali voltado. A história ela não é para um público infantil, mas assim, me pareceu que essa linguagem utilizada foi para um público infantil ou um público mais jovem. E eu não me identifiquei muito com essa linguagem. E não no sentido de, ai, tem gírias, tem. Não é nesse sentido de adequação à linguagem. Mas no sentido de que, pra mim, os diálogos não têm profundidade, é umas coisas assim que não fazem muito sentido, os personagens acabam tendo atitudes que não condiz. Então a protagonista, por exemplo, tem um momento que ela do nada ela começa a brigar com um outro personagem. Aí é difícil explicar sem falar spoiler, mas assim, não bateu assim, para mim me pareceu muito uma história simples, uma história fácil, voltada para um público mais jovem, sabe? E não que isso seja ruim, tá? Porque antes eu falei da questão da escrita ruim, mas é uma escrita que para mim não funciona, sabe? Que eu acho que falta algo a mais. Eu acho que falta uma complexidade nessa história, ainda mais se vai abordar um tema dessa magnitude, digamos assim, sabe? Então eu terminei a história com uma sensação de, tá, e aí? Sabe? Não, não rolou. Pra mim, realmente não rolou. Eu dei 2,5, tá? No final eu tava naquela, será que eu dou um 3 ali? Só que realmente pra mim pesou bastante a escrita, a história, então não. Ele não é um livro ruim. Ele só pra mim é um livro sem um propósito definido, sabe? Eu senti que eu li esse livro e pra mim não fez diferença nenhuma, sabe? Então, enfim. Eu vi que a nota, por enquanto, ele é um livro que lançou recentemente, então, né, tem poucas avaliações dele ainda, mas é uma nota, se não me engano, ele tá com nota 4 no Scooby. E as avaliações são até boas, são médias para boas, assim. Mas talvez sejam pessoas mais acostumadas com esse tipo de gênero ou esse tipo de escrita. Pra mim, eu realmente não sei. E aí eu não sei se os outros livros de Healing Fiction eles seguem essa linha também, sabe? Agora eu fiquei um pouco na dúvida, eu confesso. Mas enfim, pra mim, infelizmente, a misteriosa confeitaria da meia-noite não deu muito certo. Falei bastante sobre esse, né? Como eu sempre digo, quando eu não gosto de um livro, gente, aí eu falo pra caramba. Mas enfim, esses foram os livros do mês, né? Eu não li tanto assim quanto, quer dizer, eu li bastante, vai. Eu li bastante, não vou, né, não vou falar aqui, mas eu acho que por conta do meu ritmo de outubro, eu achei que eu ia engatar mais em algumas leituras, sabe? E aí esse mês, querendo ou não, eu dei prioridade para livros menores, né? Então eu li ali o Alienista, que é um conto, esse é A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, que ele é bem pequenininho. E muito porque eu estou lendo O Conde de Monte Cristo. E aí, como ele é muito grande, eu tô olhando para ele aqui, como ele é muito grande, e eu tô conciliando a leitura dele com outras, eu não quis me colocar num calhamaço, sabe? Então, enfim. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram alguns desses livros, como é que foram as suas leituras de novembro. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações e me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.